Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma palavra ao seu coração, você que nos acompanha, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar de maneira rica e poderosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aliás, eu quero chamar a sua atenção, você que veio ver essa mensagem. Talvez você está preocupado do outro lado, porque algumas coisas não tem que acontecido como você esperava que acontecesse. Você vai se dar conta que as promessas de Deus para a sua vida são muito maior, infinitamente maior do que você imagina, infinitamente maior do que você pensa, ou infinitamente maior do que você acha. Talvez você está se questionando quanto as promessas estão aí, as promessas, a chance, as oportunidades. E talvez você está deixando passar e não está percebendo que muita coisa que era para estar acontecendo na tua vida só não está acontecendo pelo simples fato de você estar deixando passar e você não perceber. E você por isso está deixando de viver aquilo que era para você estar vivendo na sua própria vida da parte de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 9. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Olha o que diz aqui. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tenda com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Você percebe que a Bíblia aqui ela se refere a Abraão, o qual naqueles dias ele ouviu uma voz misteriosa, uma voz que bateu nas paredes do coração de Abraão e convenceu ele a sair da casa de seu pai. E quando Abraão comunica à sua família que vai sair de casa, porque Abraão era o único crente na casa de seu pai naqueles dias. Para quem não sabe, Terá, pai de Abraão, ele tinha fábrica de ídolo. E Terá, seu pai, por exemplo, achou aquilo uma loucura da parte do seu filho Abraão, como também toda a família. Mas aquela voz convenceu Abraão e ele saiu para viver em terra alheia, como você ouviu aqui, com Isaac e Jacó, os quais eram herdeiros com ele da mesma promessa. Mas você vai ver aqui que Deus era tão forte, mas tão forte na vida de Jacó, de Abraão e de Isaac, que eles nem viveram a promessa, mas prosperou tanto, enriqueceu tanto, que eles chegaram ao fim da sua vida sem lhe faltar nada, tendo de tudo como se tivesse vivendo a promessa, só que na verdade não chegaram nem a viver a mesma. Porém nada lhe faltou, de tanto que Deus os agradou deles, e do tanto que eles prosperou, pelo simples fato de Deus ter se tornado prioridade na vida daqueles três grandes homens de Deus. Você vai se dar conta nesta mensagem que muitas coisas têm faltado na vida de muitas pessoas, porque Deus tem deixado de ser prioridade na vida delas. Tem pessoas que elas estão deixando Deus em segundo, terceiro plano. Tem pessoas que elas priorizam muitas das vezes a família, priorizam seus prazeres, priorizam suas vontades. Tem pessoas que priorizam o seu ego, a ignorância. Tem pessoas que priorizam as amizades, tem pessoas que priorizam o churrasco, tem pessoas que muitas vezes priorizam o casamento, priorizam uma série de coisas. Deus é depois, Deus é quando tiver tempo, Deus é quando der certo. Ei, sabe por que está te faltando muita coisa as quais não era para faltar? Porque você está deixando Deus em segundo plano na sua vida. Você vai se identificar com essa mensagem certamente e você vai se dar conta por si mesmo. Por que muitas coisas estão te faltando? Olha o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aguardar alguém que aguarda algo significa alguém que está esperando por algo. E eles, como estavam em terra alheia, né? Pelo fato dos três ser herdeiros da mesma promessa, eles estavam aguardando ou esperando esta cidade, a qual tem fundamento e a qual Deus é o arquiteto, edificador, ou a cidade santa, ou a nova Jerusalém. Percebe que quando Deus a chamou, eles priorizou a ouvir a Deus e a buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida, buscando esta cidade, priorizando esta cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto, edificador, ou seja, eles eram ou se tornaram edificados sobre o fundamento dessa cidade, a qual é Cristo Jesus.
eles se edificaram em Cristo, eles se enraizaram em Cristo, eles simplesmente se apoiaram naquela promessa e passou a buscá-lo dali para frente, tendo como prioridade na sua vida o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que eles aguardavam a cidade que tem fundamento. Se eles aguardavam a cidade, que está se falando da Nova Jerusalém, foi exatamente isso que eles passaram a buscar em suas vidas. E quando eles passaram a buscar, Deus passou a acrescentá-lo na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó, porque eles não buscavam bens físicos, eles não buscavam bens materiais, mas eles passaram a buscar o reino de Deus, ou ter o reino de Deus como prioridade em sua vida. E quando eles priorizou o reino, nada a partir daquele momento não faltava mais na vida deles, porque tudo que eles precisavam estava pelo lado dentro do reino. Tudo que eu e você precisamos está pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Então, as minhas necessidades, seja ela física, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela qual for, só pode ser suprida totalmente se totalmente eu priorizar o reino de Deus na minha vida também. Buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à destra do Todo-Poderoso. Foi isso que eles fizeram, aguardava a cidade que tem fundamento, ou seja, eles buscavam as coisas lá do alto e não aqui de baixo. Como eles passaram a buscar as coisas lá do alto, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar o reino e a justiça, Deus me acrescenta todas as outras coisas, ou seja, todas as minhas necessidades serão supridas, desde que eu busque primeiramente o reino de Deus. Eu vou perguntar a você que vai ouvir essa mensagem: o que tem sido a sua prioridade? Tem pessoas que priorizam seus desejos, tem pessoas que priorizam as suas vontades, tem pessoas que priorizam o seu querer, o seu ego, a ignorância, a rebeldia, na carnalidade. Tem pessoas que estão priorizando as coisas que estão vinculadas ao mundo. Tem pessoas que elas estão priorizando o mundo em vez de priorizar o reino de Deus. E por isso tem faltado tanta coisa na vida de muitas pessoas e elas não se dão conta do porquê muita coisa tem faltado na vida delas. Quando alguém prioriza outras coisas e não o reino de Deus, significa que ela não está alicerçada em Cristo, ela não está apoiada em Cristo, ela não está preocupada em viver a promessa. A preocupação dela é outras coisas, menos a promessa de Deus. O que está te preocupando? O que está tirando a tua paz? O que está tirando o teu sono? O que está te causando esse nervosismo, esse estresse, essa preocupação? Será que não é porque você está buscando outras coisas em vez de priorizar o reino de Deus? Tem pessoas que o casamento está uma bagunça. Tem pessoas que a saúde está debilitada. Tem pessoas que a vida financeira está no fundo do poço. Tem pessoas que parece que as portas estão se fechando para alguns. Você sabe por quê? Exatamente por causa disso aqui, ó. Pessoas que estão priorizando outras coisas em vez do reino. Enquanto você priorizar outras coisas em vez do reino de Deus, Ele vai deixar que algumas coisas te faltem. E essas algumas coisas que Ele vai permitir que te faltem, elas estão pelo lado de dentro do reino. Eu só posso alcançá-lo ou conquistá-lo se eu buscar o reino em primeiro lugar na minha vida, como Abraão, Isaac e Jacó buscavam. Eles estavam em busca não da pátria aqui de baixo, mas eles estavam em busca das coisas lá do alto, do Todo-Poderoso vivo. Olha o versículo 13, o que está escrito: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e conversando, que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Veja que ele é muito claro. Eles iam de longe, mas morreram na fé sem obter as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando, ou seja, eles não chegaram nem a viver a promessa. Porém, era tão rico financeiramente. Esses três homens de Deus enriqueceram tanto, prosperou tanto, se tornaram tão ricos, que eles completaram os seus dias, ou chegaram ao fim da sua vida, como se estivessem vivendo a promessa, porque não lhe faltava nada, era muito rico. Financeiramente falando, eles eram podre de rico, nada lhe faltava. Era como se estivessem vivendo a promessa, só que na verdade eles não tinham vivido ainda, e nem viveu, como você ouviu aqui.
Morreu sem viver a promessa, porém eram ricos demais. Por quê? Porque buscavam em primeiro lugar o reino. E isso eles se tornaram podre de rico apenas por buscar o reino, sem viver a promessa. Imagine se eles tivessem vivido a promessa na vida deles. Não sei se você entende isso. Não alcançou a promessa, mas morreram podre de rico sem alcançar. Imagine se eles tivessem alcançado. Por que eles alcançou? Por causa do versículo 10 acima. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, ou seja, Cristo era o fundamento da vida deles. Ou seja, eles estavam enraizados, alicerçados em Cristo. Cristo era a sua prioridade em todo o tempo. Sem alcançar a promessa, pelo fato de ter Cristo como sua prioridade, enriquecer e prosperar de tal maneira que morreram, como você ouviu aqui, chegou ao fim das suas vidas podre de rico, sem alcançar a promessa. Imagine se ele os tivesse alcançado. Saudava de longe, viram de longe, mas não viveram e nem precisava, na verdade, que eles já tinham de tudo, do bom e do melhor, sem viver a promessa. Imagine se eles tivessem conquistado a mesma. Olha o versículo 14. Porque os que falam desse modo, preste bem atenção no versículo 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Olha o linguajar de Abraão, Isaac e Jacó. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando, que modo é esse? O versículo 10, que aguardava a cidade. Ou seja, eles estão declarando, não estamos buscando nossos interesses humanos aqui de baixo. Os nossos interesses não é as coisas que estão relacionadas à terra. O nosso interesse maior, o nosso empenho maior, não é buscar bens físicos, bens materiais. Esse é o linguajar de Abraão, Isaac e Jacó. O nosso interesse maior é buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. É o que ele está falando aqui no 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E essa pátria não está vinculada às coisas aqui de baixo, mas está vinculada às coisas lá do alto onde Cristo vive. Versículo 15. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Ou seja, se eles trouxessem consigo, dentro de si, a memória de onde eles tinham saído, eles teriam a oportunidade de voltar. Mas na proporção que eles buscavam o reino, Cristo ia acrescentando na vida deles. Então eles se deram conta de que quanto mais eles buscassem o reino, mais na vida deles Cristo acrescentaria. Então não tinha por que eles voltar. Eles tinham todo o motivo do mundo de prosseguir em frente, para que eles pudessem conquistar cada vez mais em Cristo Jesus. Olha o 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto ele preparou uma cidade. Esta cidade está preparada para você também. Essa riqueza está preparada para você também. Essa abundância está preparada para você também. Essas promessas você tem na sua vida. Mas tem gente que não está vivendo nem a promessa, nenhuma outra coisa, porque Cristo não está sendo a prioridade. Tem pessoas que não estão vivendo a promessa e nem estão vivendo a riqueza, não estão vivendo nada de Deus. O casamento está uma tragédia. A saúde está bagunçada, a vida financeira está uma bagunça, tudo está bagunçado na vida de muitas pessoas. Esses aqui, tudo na vida deles era organizado, tudo bem arrumado, eles eram abençoados porque o reino era a sua prioridade. Acredite, se você priorizar o reino, não vai te faltar nada a partir de hoje. Se você priorizar o reino, Deus vai te completar no que está te faltando. Se você priorizar o reino, você vai ter todas as suas necessidades supridas a partir de hoje, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Esses aqui não alcançaram a promessa e morreram podre de rico. Imagine se eles tivessem alcançado. Amém, queridos? Que você possa refletir nesta mensagem, fazer uma reflexão, e que ao refletir nessa mensagem, ouvi-la, você se pergunte: o que está sendo prioridade na sua vida? Tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.